Conheça agora o que diz uma teoria baseada no Apocalipse de São João. E saiba os efeitos que o eclipse solar de agosto teria para o futuro da humanidade. Previsões, datas para o apocalipse. E se tudo acabasse? São muitos os estudos para tentar entender e justificar se realmente o fim do mundo estaria próximo, seja no campo da astrologia ou da religião. O fim dos tempos chama a atenção de curiosos no mundo inteiro. O historiador Carlos Raposo estuda esse tema há bastante tempo. E em 2010, ele traduziu do inglês para o português o livro O Apocalipse de São João. Agora ele vai falar um pouquinho sobre o que contém nessa obra e outras teorias sobre esse mesmo assunto. O Apocalipse é um livro bem característico, peculiar, melhor dizendo, da Bíblia, porque ele é repleto de imagens que atingem, tem grande impacto no imaginário coletivo. Então, é mais ou menos ele que lança o tema da besta do Apocalipse. Tá? Ele fala da grande prostituta. Então, essas imagens todas causam grande repercussão no imaginário popular. A obra é uma interpretação do último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. Muitos assim o creem, ele seria uma espécie de palavra final de Deus fechando toda a sua obra. Assim, muitos o creem, ele foi colocado ali exatamente de propósito. Ele não fala, propriamente dito, no fim do mundo, mas ele fala do grande conflito que havia entre o bem, no caso o cristianismo, e o que ele identificava como mal, o Império Romano. E ele promete que no final dessa batalha, quem sairá vencedor será o cristianismo. Um assunto que transcende o tempo e permeia diversas religiões. Invariavelmente, por trás dessas teorias de fim do mundo, existem grupos, normalmente são grupos cristãos, de pequena expressão, que aproveitam uma mistura de oportunismo com credulidade e lançam mais esse tema. Então, é algo que recorrentemente aparece na mídia, aparece nas redes sociais, um prenúncio de fim do mundo. Conceitos que nascem até mesmo do simples uso de uma palavra. Atualmente, a palavra apocalipse tomou proporções apocalípticas. Mas, na verdade, o São João, quando estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão. Tá? Então, essa visão foi um anjo que trouxe um texto para ele. Esse texto viria de Jesus Cristo e do próprio Deus. Então, ele teve uma revelação. A palavra revelação em grego é justamente apocalipse. Só que hoje em dia, apocalipse tem essa conotação toda fantástica que nós conhecemos tanto. O fim do mundo desperta a curiosidade a gerações. No século XIX, artistas davam formas às suas interpretações em quadros. Antes da virada do milênio, o Apocalipse começou a ganhar cada vez mais espaço, desta vez nas telas de cinema, com megaproduções. Existe um conceito chamado conceito milenarista, que são os grupos que esperam o fim do mundo. O milenar tem ideia do ano 1000, né? Então no ano 1000 houve movimentos que pregavam o fim do mundo, no ano 2000 havia movimentos que pregavam o fim do mundo, e isso é um tema extremamente recorrente na história da humanidade. Para este historiador, a eterna busca por um fim tem uma explicação simples. Existe um anseio de cada um de nós de que o passado seja, de certa forma, quando o passado não é bom, ele seja substituído por algo novo e melhor. O bem herde o mundo que virá. Tá? Existe uma visão de cosmos que é destruída, se instaura o caos, a batalha entre bem e mal, e imediatamente após vem um mundo que virá, que seria um mundo de glórias e herdado pelos eleitos. Certas interpretações bíblicas também indicam que o chamado Apocalipse poderia ocorrer a qualquer momento após o acordo do Estado de Israel em 1947.
Em 2017, o acordo faz 70 anos. Alguns cristãos acreditam que 70 é um número sagrado, que define uma geração, de acordo com uma interpretação do livro de Salmos. Seria este mais um sinal? Outro sinal viria do céu, ou melhor, do Sol e da Lua. Nós vamos conversar com o astrólogo Carlos Holanda, que vai falar de algumas teorias do Apocalipse, inclusive de uma delas que diz que o mundo vai acabar no dia 21 de agosto. Carlos, de onde surgem essas teorias? Olha, Gabi, as teorias elas são múltiplas, podem surgir de vários pontos, de várias vertentes diferentes, mas essa desse ano, como muitas outras, parte do eclipse que vai acontecer no dia 21 de agosto de 2017. O eclipse ocorre quando um corpo celeste entra na sombra de outro. O fenômeno vai ser o primeiro em mais de 100 anos a percorrer toda a extensão de costa a costa das Américas. Toda vez que ocorre um eclipse, tanto no nível individual, para cada um, quanto no nível coletivo, nós nos deparamos com crises, sejam econômicas, sejam sociais, religiosas, mas também até geológicas. Algumas localidades podem ficar afetadas por movimentos tectônicos, outros, terremoto, e tsunamis e coisas do tipo. Toda vez que há um eclipse, a gente se desnorteia individualmente. Quando um eclipse ocorre dentro do mapa astrológico de cada um, naquele ponto em que ele ocorre, há uma espécie de desnorteamento. Todos os presságios que existiram até aqui tiveram algo em comum: o eclipse. Em 11 de agosto de 1999, coincidiu um eclipse com as centuras do Nostradamus. Havia uma expectativa terrível do Book do Milênio. Em 99 não ocorreu nada. Em 2001, o calendário juliano, que era o que o Nostradamus usava, bateu direitinho com a queda das Torres Gêmeas. O mundo não acabou, mas de uma certa forma houve uma alteração dramática, Se muitos acreditam em sinais vindos de diferentes campos convergindo para o fim dos tempos, a opinião deste astrólogo é outra. Os sistemas religiosos se apropriam dos movimentos celestes para colocar uma expectativa que esses sistemas têm. O movimento celeste em si não vai provocar coisíssima alguma. O mundo vai acabar realmente no dia 21 de agosto? Eu duvido muito. Essas teorias, nenhuma delas funcionou. Nenhuma previsão de fim do mundo teve esse resultado. Algumas delas acertaram parcialmente, no sentido de que havia uma chance muito forte de crises. Algumas vertentes lá do século XIX afirmavam que no começo do século XX haveria um apocalipse, uma entrada no milênio, E lá por volta de 1914, 1917, século XX, que foi o período da Primeira Guerra Mundial. Mas nem por causa disso acabou toda a humanidade, o mundo inteiro. Você daria alguma dica para as pessoas nesse dia 21 de agosto? Espere o inesperado, tenha um plano B, um plano C, para você organizar sua vida direitinho, suas finanças. Talvez está marcando uma viagem para essa época, para logo pertinho do eclipse. Pode ser que o seu roteiro mude um pouquinho, nada assim muito drástico, mas na casa individual, na casa, no planeta individual em que isso cair, vai haver uma série de tempestades ali. Fim do mundo eu duvido totalmente, mas crises severas pode esperar que sim. Todas as previsões do mundo têm exatamente, embora permeiem a história da humanidade, têm exatamente um ponto em comum: todas falharam.